Mas nós vamos partilhar a palavra de Deus hoje. Tenho sido abençoado com esses dias, com essa palavra que vamos repartir com os irmãos. Queria que você abrisse no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Esse texto fala dos valentes de Davi. Segundo Samuel, capítulo 23. Isso. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Mas antes da leitura, eu queria orar com os irmãos. Senhor, nós colocamos a Tua palavra, Senhor, mas esta vez diante de Ti, colocamos nossa vida, meu Senhor, também na Sua presença. Entendemos que nada podemos, nada somos, nada temos. Por isso te suplicamos que a Tua boa mão nos ajude. Nos ajude a ouvir, nos ajude a falar. Que seja realmente uma obra Tua na nossa vida. Que o Senhor nos edifique por graça e por misericórdia. E suplicamos isto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Era um grande guerreiro. Uma única vez ele lutou contra 800 e venceu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Quando o povo de Israel, numa das batalhas contra os filisteus, já tinha fugido, ele sozinho enfrentou o exército dos filisteus. E enfrentou com tanta determinação que o texto diz que a sua espada ficou grudada, na sua mão, depois que a batalha acabou. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar o despojos. Aqueles que tinham fugido depois voltaram só para pegar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Mais uma vez o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquela terra, daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Então ele sozinho lutou contra
os filisteus mais uma vez. Então, esses 3 primeiros que nós lemos aqui, eles pertencem, né, aos valentes de Davi, e nós notamos que eles eram os 3 homens principais dentro do grupo de valentes que Davi tinha, seguindo essa ordem aí. Versículo 13. Também 3, ou seja, outros 3, dos 30 cabeças, então Davi tinha um grupo de 30 líderes. Os 3 nomes que viram primeiros eram os 3 principais. Versículo 13, então, também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da cega e foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram esses 3 valentes, né? Então notamos que esses 3 aqui eles pertenciam, né, aos 30 valentes de Davi, esses 30 cabeças. Mas eles não eram os primeiros, eles eram inferiores, né, àqueles 3 primeiros que nós lemos a partir do versículo 8. Versículo 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30. E alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Ele tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30. E era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Então esse Abisai, ele era um pouco menor do que os 3 primeiros e um pouco maior do que aqueles 3 que foram sozinhos buscar água em Belém para Davi, tendo que atravessar, né, no meio do exército de filisteus para poder tirar água do poço lá em Belém. Diz aqui que esse Abisai tinha nome entre os 3, mas ele não se igualou aos 3 primeiros, mas era maior do que os 30, porque era o primeiro entre os 30. Versículo 20. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Gabizel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. E arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 primeiros valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. E depois, você continuar lendo, você vai ver o nome dos outros valentes, né, que eram cabeças, que eram líderes dentro do exército de Davi.
Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esses 3 grupos, pelo menos que a gente vê aqui, de valentes, né, que havia no exército de Davi. E olha que fizeram coisas grandes, né? Coisas grandes. Mas com certeza, os feitos desses homens foram registrados, né, pelo Espírito Santo de Deus, não apenas para falar deles, né, não só para deixar registrado a história desses homens, porque eles foram capazes de realizar. A palavra de Deus, ela tem, por trás de cada evento, por trás de cada acontecimento, um aspecto espiritual, ou uma face espiritual. E nós sabemos, o próprio Senhor Jesus falou disso, mais que uma vez, as Escrituras falam isso inúmeras vezes, né? Que a palavra de Deus, na sua totalidade, ela fala de Cristo. Então não há nada na Bíblia que não tenha como alvo, né, como objetivo, anunciar Cristo. Isso desde Gênesis até Apocalipse. Então os feitos destes valentes de Davi, embora são fatos reais, né? Isso aconteceu no tempo, no espaço, esses homens viveram, realizaram estas coisas, mas com certeza, isto aqui tem o seu contexto espiritual, tem a sua face espiritual, e ela com certeza está voltada, né, para o Filho de Deus. Davi, em toda a Bíblia, é apresentado como um tipo do Senhor Jesus, como uma figura do Senhor Jesus. Ele é uma representação do Filho de Deus no Velho Testamento. Então esses valentes de Davi, esses homens que acompanharam Davi e fizeram esses feitos extraordinários, é uma figura, uma parábola de algo que com certeza, né, está acontecendo nos dias de hoje, né, entre Cristo e seu corpo, entre o Senhor Jesus e a sua igreja. E nós queremos olhar para isso, né, e com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito de Deus, né, trazer isso para a nossa vida. Uma outra coisa importante para a gente entender isso, quando estes homens estavam servindo Davi, Davi estava fugindo do rei Saul. Se você ler aí, ver 2 Crônicas, ver 2 Samuel, você vai ver a história, né, como ela realmente ocorreu. E antes de Saul, Israel não era governado por nenhum rei. Mas num determinado momento o povo de Israel quis um rei. O povo rejeitou aqueles juízes, né, que Deus levantava, e o povo pediu um rei, um homem, um governo humano. E Deus deu, né? Deus permitiu. Mas Deus deixou muito claro para o povo de Israel que aquela não era a sua vontade. Deus deixou muito claro que ele não estava naquilo. Deus deixou muito claro que aquele era um descaminho que o povo estava tomando, né, estava escolhendo. E, para resumir a história, foi levantado Saul e colocado no trono de Israel, o primeiro rei de Israel. E Saul não representava a vontade de Deus. Ele não estava harmonizado em linha, né, com o pensamento de Deus, com o coração de Deus, com o propósito de Deus.
E nós vimos que Saul fracassou, né? E não podia ser diferente. Saul era um tipo da carne, era um tipo do homem na sua força natural. Ele fracassa. E Deus então levanta Davi, Deus unge Davi. Aí sim, o Senhor toma a iniciativa de levantar um rei para ele. Então Deus usa Samuel para ir até a casa de Jessé, lá em Belém, e Davi é escolhido e ungido rei de Israel. Mas quando Davi foi ungido rei, Saul ainda estava no trono. E nós sabemos que Saul continuou no trono por pelo menos mais 14 anos, até Davi, de fato, assumir o governo, né, o reinado em Israel, embora tivesse sido ungido rei, né, a mando de Deus. E durante esses 14 anos é que esses fatos aqui acontecem. Ou seja, enquanto Davi aguarda, né, o tempo de Deus para reinar, Saul continua reinando e essas coisas vão acontecer. Então o que nós temos? Qual o quadro que nós temos? Nós temos um rei que não representa a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus, que é Saul. E todo o povo, a princípio, está junto com Saul. Está cooperando com Saul. Ou por vontade própria, ou por imposição de Saul, mas a verdade é que o povo de Israel está debaixo do comando de Saul. E do outro lado nós temos Davi, ungido, mas sem trono. E fugindo de Saul, porque Saul queria matar. Então nós temos um Davi que representa a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus. Aquilo que Deus está fazendo desde antes da fundação do mundo, nesse momento aqui está sobre Davi e não sobre Saul. Então Davi é o centro da atenção de Deus e não Saul. A mão de Deus está a favor de Davi e não a favor de Saul. E estes homens, estes valentes, eles surgem, eles se manifestam em torno de Davi. Se você ler depois lá, você vai ver que eles se apresentaram, né, voluntariamente, eles foram se unindo a Davi, foram se destacando e estão aqui, né, listados e apresentados com seus feitos e sendo tratados como, né, homens de grande valor. Amém? Então, para a gente entender o que está acontecendo lá no Velho Testamento e hoje, porque o verdadeiro Davi se manifestou, né, precisamos ler mais algumas escrituras do Novo Testamento. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 13, deixa marcadinho aí, 2 Samuel. Mateus 13. A partir do versículo 1. Nós temos aqui a parábola do semeador. Jesus disse assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos aqui a parábola do semeador, e Jesus fala que uma parte da semente, apenas uma parte, cai em boa terra, ela consegue produzir, mas ela não produz na mesma quantidade. Uma produz 30, uma produz 60 e a outra produz 100 por um. Agora vamos para Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco. Versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 9, volta um pouquinho aí. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mas olhando para esses textos, colocando texto lá de 2 Samuel, junto com esses textos do Novo Testamento, e depois você pode ver, temos muitas outras escrituras que falam a mesma coisa. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que, com certeza, existe diferenças de grandeza ou de níveis espirituais alcançados pelos filhos de Deus.
Quando olhamos lá para 2 Samuel, nós notamos que entre os valentes de Davi tinha um grupo de 3 que ocupavam o primeiro lugar. Homens que tinham alcançado, vamos dizer assim, excelência, né? E logo abaixo deles nós temos outros que estavam se aproximando, né, com seus feitos, com as suas realizações, né? Já não faziam mais parte, ou não eram iguais à maioria, mas ainda não eram como os mais importantes, como os primeiros. Então nós notamos que há uma escada, né, ou níveis diferentes de valor, de grandeza espiritual na vida dos filhos de Deus. Quando nós olhamos aqui para a vida de Paulo, no que ele fala aos irmãos de Filipos, né? Filipos, ele diz que ele esquecia das coisas que para trás tinham ficado e considerava elas já sem valor. E quando a gente olha, a gente percebe que as coisas que ele deixou para trás e considerava sem valor não eram coisas ruins. Elas perderam seu valor para ele porque ele avançou, porque ele cresceu, porque ele progrediu, porque ele subiu. Mas ele mesmo disse que ainda não tinha terminado a carreira dele, né? Que ele ainda estava buscando, que ele ainda estava perseguindo o alvo. Se colocarmos isto junto lá com Samuel, era como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu ainda, no conceito dele, né, no julgamento dele, ainda não sou o primeiro daqueles 3 lá. Estou chegando, né, mas ainda não sou. Porque ele via, e eu tenho absoluta certeza que nem o Filho de Deus vai poder dizer isso, né, que acabou. Porque quando ele olhava para o Senhor, quando ele olhava para o chamado, quando ele olhava para aquilo que o Senhor tinha colocado ele sempre descobria que tinha algo maior para frente para ser conquistado. Então nós vemos Paulo numa crescente. O Paulo de ontem não era o Paulo de hoje. E ele dizia: o Paulo de amanhã não vai ser o Paulo de hoje, porque eu estou... E quando ele escreve lá aos Coríntios, ele usa uma figura legal lá, né? Diz: olha, aqueles que correm no estádio, todos correm, mas um só leva o prêmio. E aí o que ele fala para os irmãos de Corinto? Participem da corrida. O importante não é ganhar, né, senhor? O importante é participar. E eu estou errado, né? Paulo não falou para os irmãos: participem. Ele falou: correi de tal modo que alcanceis o quê? O prêmio, a coroa. Ou seja, sejam o primeiro. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que eles não podiam se dar por satisfeitos com uma medida pequena do Senhor Jesus, mas que eles deveriam se tornar excelentes. Eles deveriam subir. Se fosse lá, no contexto de Davi, Paulo estaria dizendo para eles: olha, alcance aquele grupo de 3. Não se dê por satisfeito de fazer parte dos 30. E nem de ter o seu nome entre os 3 primeiros e ser o melhor dos 30, mas ainda não ser os 3 primeiros. Correi de tal modo que alcanceis. Quando olhamos para a parábola, irmão, nós percebemos que a semente, a mesma semente
Ela produziu 100, produziu 60 e produziu 30. Não são sementes diferentes. A mesma semente. Mas por que uma deu 30, a outra deu 60 e a outra deu 100? E a mesma semente caiu num terreno bom. Então há, com certeza, né, essa diferença, né? Ali no texto de Filipenses, Paulo coloca a situação como algo que precisa ser alcançado. Eu prossigo para alcançar. Uma coisa que precisa ficar claro para nós, irmãos. Isso não tem nada a ver com a nossa salvação inicial. Porque a nossa salvação inicial, ela não foi alcançada por nós. A salvação inicial, ela é dada. É graça de Deus. Ali nós fomos alcançados, né? Paulo, ele foi alcançado por Jesus. Mas depois ele está dizendo que ele prosseguia para alcançar. Então ele está falando de outra coisa. Então essa diferença que cada filho de Deus pode construir, vamos dizer assim, enquanto anda com o Senhor, não tem nada a ver com a sua salvação inicial. É uma questão de como ele se relaciona, como ele responde, como ele se coloca dentro daquilo que procede, né, que vem do Senhor para as nossas vidas. Vamos voltar lá para 2 Samuel. O que nós notamos, irmãos, nesses homens aí? Com certeza, uma das coisas que estes homens tinham, e isto fez com que eles se tornassem grandes, não estava relacionado com a espada, nem com a lança, e nem com entrar numa caverna e matar um leão e outras coisas mais. Isso aí era consequência de algo melhor que eles tinham. Quando nós olhamos para eles, nós notamos que eles tiveram discernimento de que Deus estava olhando para Davi, Deus estava com Davi, que Davi representava os pensamentos de Deus naquela hora, e não Saul. Porque eles foram capazes, né, de sair do contexto deles e se unirem a Saul, a Davi. Davi estava escondido, ele era um fugitivo. Ele vivia de caverna em caverna, de montanha em montanha. Mas estes homens tiveram esse discernimento, que a mão de Deus, que o favor de Deus, que o propósito de Deus agora estava com Davi. E foram para lá. Mas isso equivale, né, a dizer, a entender no contexto do Novo Testamento, que estes homens, eles tinham olhos abertos e ouvidos abertos. Eles viram. Porque senão eles podiam estar em qualquer outro lugar. Eles podiam se associar com muitos outros. Eles eram homens fenomenais.
Mas eles foram se unir a Davi. Irmãos, a primeira coisa que precisa acontecer com o Filho de Deus, com aquele que é chamado por Cristo para a salvação, para ser membro do seu corpo, para ser igreja junto com ele, é ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Na parábola ali do semeador que lemos, o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eles entenderam, irmão, que Saul, ele representava algo que Deus estava naquilo. E olha que isso não foi fácil. Saul estava no trono, Saul tinha o poder de fato nas mãos, a maioria do povo estava com Saul, quase que a totalidade. Havia um reinado, e o rei era Saul. Para todo lado que eles olhassem, só tinha Saul. Mas eles viam e ouviam. Perceberam, descobriram, discerniram que a mente de Deus não era representada por Saul, e sim por Davi. Irmãos, nenhum de nós vai longe. Nenhum de nós consegue mudar de grandeza se primeiro não acontecer isso conosco. Nós precisamos ver. A palavra de Deus ela está cheia de exemplos, né? E eu quero citar um só aqui, de um homem que viu e ouviu. É um grande irmão. Com certeza, ele faz parte desse grupo de primeiro. O nosso irmão Estevão. Por que Estevão foi morto? Estevão viu o que ninguém via. O que Estevão viu, irmão? Estevão viu que aquele tabernáculo que Deus mandou o povo de Israel construir lá no deserto, que era uma representação de Cristo e da igreja, com a vinda do Senhor Jesus, com a manifestação do Senhor Jesus, Estevão viu que aquele tabernáculo ficou para trás. Estevão viu que aquele templo que sucedeu o tabernáculo, que era a continuação da mesma figura, com a vinda do Senhor Jesus, aquilo já tinha ficado para trás. E Estevão agora está testemunhando que a casa de Deus não é uma casa feita por mãos de homens, mas que a casa de Deus ela é formada por Cristo e seu povo. Que o tabernáculo e o templo eram sombras disso. Aqueles que eram cegos e surdos acusaram Estevão de estar pregando contra o templo e a lei. Levaram ele até o Sinédrio e lá ele foi condenado à morte. Estevão faz parte desse grupo de primeira linha aqui. Mas ele faz parte porque ele viu. Mas só ele viu. Quem mais viu? Mas quando ele viu, ele foi capaz de saber, né, onde estava a mente de Deus, o coração de Deus. Eles viram, irmãos, que Deus estava trocando, tirando Saul e colocando Davi.
Deus estava fazendo uma transição ali naquele momento. Aqueles dois reis representam duas grandes coisas. Saul representa a carne, o governo da carne. Fracassou e foi rejeitado por Deus. Davi representa o Senhor Jesus, que tem o favor de Deus, a bênção de Deus. E Deus estava indo de um para o outro. Ou estava, melhor, se eu colocar melhor isso, estava mostrando os dois, na verdade. Né? Saul não me representa. Eu não quero Saul. Saul está indo para o seu final. E eu estou levantando um outro rei. Aquele que me representa. Porque ele é figura daquele que há de vir. Esses homens viram. Os que não viram isso, irmãos, ficaram para trás. Ficaram para trás. O que eles estavam vendo? Eles estavam vendo que o que estava ligado, né, e associado ao Senhor Jesus. O homem ele pode ter um tremendo conhecimento da Bíblia, teologia e de tantas outras coisas, mas o que ele sabe não tem relação com o Filho de Deus revelado, na verdade ele não sabe nada. E isso não tem poder algum para fazer a vida dele grande. Olhando ainda para eles, irmãos, nós percebemos uma outra coisa. Não sei se você notou, né, quando a gente lia aqui, esses homens não foram em momento algum encorajados por ninguém para fazer o que fizeram. Foram. Quem disse aqui pro primeiro aqui que brandiu a sua lança e venceu 800 homens? Alguém mandou ele fazer isso? Você percebe aqui no texto alguém dizendo: ó, vai lá e dá um jeito nos 800. Aquele que defendeu lá o campo com lentilhas, o povo já tinha fugido. Ninguém estava ali dizendo para ele: vai lá e lute com os filisteus por nós. Eles não tiveram essa sugestão aí da parte de ninguém. Davi falou que gostaria de beber a água lá de Belém, mas não pediu água para ninguém. Né? Os três foram lá. Quando Davi viu, a água estava ali, né? Para ele beber. E a mesma coisa a gente vê com todos. O que estes homens tinham? Percebe que eles tinham uma responsabilidade que não procedia da sugestão, da exortação, do encorajamento ou da exigência de ninguém. Era algo que eles próprios tomaram para si naquele momento enquanto andavam junto com Davi. Em outras palavras, né? Sabendo o que Deus estava fazendo com Davi, e sendo cooperadores de Davi, eles chamavam para si aquela responsabilidade que aqueles momentos que estão registrados aqui nesse texto exigiam. Esse que lutou com 800, o momento exigiu que ele lutasse. E ele tomou a sua lança e lutou. Aquele que defendeu o campo de lentilha, a situação da hora exigiu que ele lutasse. Ele tomou a sua arma e lutou.
O outro que, depois de terminar a batalha, ficou com a espada colada na sua mão, o momento exigiu que ele fizesse isso. O povo de Israel já tinha fugido. Os filisteus já estavam tomando conta das coisas. Ninguém disse para ele, vai lá e lute. Ele pegou a sua espada e foi lá e lutou. Os 3 que foram buscar água para Davi, ninguém pediu água para eles. Eles foram lá e buscaram a água. Aquele que entrou na caverna e lutou com o leão, ninguém pediu para ele entrar na caverna e lutar com o leão. Ele entrou na caverna e lutou com o leão. Tinha um egípcio grandão lá, ninguém pediu para ele lutar com o egípcio. Mas a situação estava posta. Ele foi lá e lutou com o egípcio. O que nós vimos desses homens? Eles tinham uma responsabilidade que eles tomaram para si, olhando para a necessidade da situação. E não erramos se a gente dizer que aquela era a necessidade de Deus naquela situação. Porque a mão de Deus, o favor de Deus, o propósito de Deus estava sobre Davi. Porque era por Davi que o Filho de Deus ia se manifestar lá na frente. Por que os filisteus estavam ali? Filisteus são sempre os que lutam por Satanás. Estes homens, irmãos, eles tomam, né, a posição que tiveram que tomar ali em cada situação, independente de ter do lado deles alguém para ajudar. Interessante isso. Só um grupinho que vai buscar água, que vão buscar água 3. Mas os outros lutam sozinhos. Aqui nós temos, né, mais uma grandeza espiritual. Aqui nós temos algo que faz com que um homem que foi chamado por Cristo, mulher que foi chamada por Cristo, avance na direção da excelência ou na direção de conquistar a coroa, usando lá a palavra de Paulo aos Coríntios. É quando tomamos a responsabilidade, independente dos outros. Mas uma coisa é lutar quando temos muitos do nosso lado. E outra coisa muito diferente é lutar sozinho. Muitas vezes, né? Aquele que é valente quando está em turma, quando fica sozinho, ele foge. Mas por que esses homens estão aqui e são exemplos para nós? Porque muitas vezes ficaram sozinhos e não fugiram. E não foge quem chama para si a responsabilidade. Quem, na presença de Deus, é capaz de dizer: Senhor, eu estou aqui. Independente de A, de B, de C, eu estou aqui. Imagine, queridos, você está diante de 300 soldados, e de repente olha para a direita, olha para a esquerda, não tem ninguém. Está sozinho. Mas você sabe que
todos aqueles adversários que estão contra você, na verdade está contra algo muito maior, no caso ali, contra os interesses de Deus, contra os pensamentos de Deus, contra o propósito de Deus. E de repente você vê que entre o inimigo e os interesses de Deus só tem você. E aí? Foge ou luta? Quem luta? Quem enfrenta? Com certeza vai avançando. Vamos dar uma olhadinha na vida de Paulo. Ele é um grande exemplo para nós, né? Lá na segunda carta a Timóteo, queria que dois irmãos aí me ajudassem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Quem achou aí? Ninguém achou? Dê um irmão para nós, hein? 2 Timóteo 1,15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Isso. Paulo tinha quantos junto com ele nessa hora? Ninguém. Capítulo 4, versículo 11. Eu também achou. Somente Lucas está comigo. Isso. Irmã, todos da Ásia me abandonaram. Eu não disse todos de Santa Bárbara, todos da Ásia, irmão. Da Ásia inteira, todos me abandonaram. Aí no finalzinho, né, ele acho que lembrou, ele falou, não, o Lucas está comigo, só tem um. Mas aonde que estava Paulo? Escondido? Não. Ele estava brandindo a sua lança e lutando. Porque ele sabia aonde estavam os pensamentos de Deus, os interesses de Deus, o propósito de Deus. Ele tinha olhos para ver, ele tinha ouvidos para ouvir. E ele tinha chamado para ele aquela responsabilidade. Um dia ele disse para o Senhor, eu vou. Porque o Senhor disse para ele, eu estou te mandando isso. Por isso, irmãos, Paulo fez parte deste grupo de 3 primeiros aqui. Paulo chegou lá no topo. Aonde o Senhor quer conduzir todos os seus filhos. Mas Paulo teve que avançar para chegar lá. Ele teve que prosseguir. Ele teve que, com certeza, passar daquela produção de semente ali de 30 para 60 e para 100 por um. Outra coisa que nós notamos aqui nesses irmãos, nesses valentes de Davi, era a resistência deles. Fala desse abençoado aí, né, no versículo 10, que ele lutou tanto que no final a espada ficou colada na sua mão. Dá para imaginar uma coisa dessa? Ele não conseguia mais soltar a espada. Chegou uma hora que a espada passou a fazer parte do seu próprio corpo, vamos dizer assim, porque ele não conseguia mais soltar ela. A espada era ele e ele era a espada.
Isto fala do quê, irmãos? Isso fala de perseverança. Isso fala de resistência em relação aos interesses de Cristo. Não é resistência em relação a interesses nossos, a desejos nossos, a sonhos nossos. Não podemos esquecer que estes homens estavam lutando ao lado de Davi. Eles estavam cooperando com Davi. E Davi era a mente de Deus ali. Era o propósito de Deus ali. Então, quando o inimigo ataca o interesse de Deus, este homem se levanta. Porque ele via, porque ele tinha chamado essa responsabilidade para si. E ele persevera. O texto fala aí que todos os filhos de Israel tinham fugido. E ele ficou sozinho. Mas falou, eu não vou embora. A gente não sabe quanto tempo durou essa luta aqui. Mas para grudar uma espada na mão, quanto tempo será que precisa lutar? Uma coisa dura é entrar numa caverna e matar um leão. Né? Mas você matou um leão só. Muitos de nós correm com um gato. Agora entrar numa caverna e matar um leão já é uma proeza. Mas imaginem lutar com talvez centenas de soldados, um de cada vez. Quanto tempo isso demorou? E ele não fugiu. O Senhor Jesus, lá em Apocalipse, né, capítulo 2, versículo 10, ele fala para uma das igrejas que ela ia passar por uma provação de 10 dias. Deixa eu ver, Celso. Lê para nós. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Se fiel até a morte, você vai ser coroado. Você vai estar no primeiro lugar. Mas até a morte. 2 Timóteo 4:7, né, Paulo ele fala que ele acabou a carreira. Ele não desistiu da carreira no meio. Ele foi até o fim. Disse, eu guardei, eu completei a carreira, eu terminei o que me foi dado para fazer. Perseverança. Quando eu penso em perseverança, eu me lembro de 2 irmãos do Velho Testamento, que para mim, assim, toca muito no meu coração a vida deles. Que foi a irmã Ana e o irmão Simeão. Aqueles 2 que receberam o Senhor Jesus lá do templo, quando ele foi apresentado, né, ali no templo sacerdote. Irmãos, aonde estava todo o povo de Israel naquele dia? Cada um estava na sua casa, nos seus negócios, cuidando da sua vida, talvez viajando, passeando, comprando, vendendo, plantando, sei lá, casando, construindo. Há muito tempo eles tinham desistido de esperar o Messias.
Mas estes dois aqui não desistiram. Ana já era velha, né? E a Bíblia diz que ela tinha ficado viúva há muitos anos. E depois que ela ficou viúva, ela perseverou todos os dias do templo, com jejum e oração. Simeão era bastante idoso. E ele esperou até que pudesse tomar em suas mãos o Salvador. Aí ele mesmo ora e diz, né, a Deus: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quantos será que chegaram para Simeão e disseram assim para ele: o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está esperando? Eu estou esperando o Messias. Mas que Messias? O nosso Messias. Mas só Deus sabe quando esse Messias vai vir. E ele foi tão firme, irmãos, que o próprio Deus disse para ele: você não vai partir enquanto você não ver a salvação de Israel. Perseverança, irmãos, é algo que faz parte, que compõe esta grandeza espiritual, que faz diferença entre os filhos de Deus no que diz respeito à posição que eles ocupam diante do Senhor. Se você percorrer todo o Novo Testamento, você vai encontrar o grande valor que a perseverança tem. Mas aquela perseverança apontada para o Senhor Jesus. Aquele que persevera por causa do Senhor Jesus. A sua perseverança tem como fundamento o Filho de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz: olha, nos últimos dias, né, muitos vão se levantar e vão dizer: cadê a promessa da sua vinda? Olha, as coisas estão como sempre estiveram. Não vai acontecer nada. Mas Pedro aconselha, né, os seus irmãos e a todos nós, dizendo que o Senhor aguarda, porque Ele é misericordioso. E Ele quer que todos se salvem. Mas Ele vai vir. O autor de Hebreus, ele exorta os irmãos dizendo para que eles não recuem, mas para que eles fiquem firmes. E ele diz, né, espere um pouquinho mais, e aquele que vem virá. E aí ele conclui: porque aquele que recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. O que fez, irmãos, esses homens lutarem de forma tão contundente, perseverarem? Porque eles viram, que eles chamaram para si, porque eles sabiam onde estava a mente, o coração de Deus. Tiago fala que o homem que é de coração dobre, ou seja, que uma hora diz eu estou aqui, daí a pouquinho fala eu não estou mais, ele diz: esse não alcança do Senhor coisa alguma.
O que mais vimos desses homens? Esses homens serviam, né? Outro e outros. O outro aqui nós podemos ver no caso dos 3 que foram buscar água, né, para Davi. Davi não pediu, mas eles, sabendo que Davi tinha essa necessidade, esse desejo, eles se dispuseram a buscar água. E nós notamos que nos outros, quando eles agiam, muitos eram beneficiados. Eles impediram os filisteus de roubarem as lentilhas, eles, quando venciam, o povo depois voltava e apanhava os despojos. Quer dizer, eles sempre abençoavam com as suas vidas, a vida de outros. E no caso ali dos 3, né, que serviram a água para Davi, o texto fala que Davi não quis beber a água, porque ele considerou aquela água como algo sagrado até, né? Ele não quis beber. Ele considerou aquela água uma libação. O que era uma libação? Era uma oferta, um sacrifício, vamos dizer assim, voluntário, extra, que a pessoa fazia. Era um sacrifício que visava agradar, né, o Senhor, demonstrar gratidão. Então aqueles 3, tendo aquela atitude com Davi, eles geram uma libação. Para que eles conseguissem aquela água, eles colocaram a vida deles em perigo. Então eles tiveram que sacrificar a vida deles, né? Ou seja, colocar a vida deles na morte. Eles podiam ter perdido a vida lá. Davi não quis beber, falou, não vou beber o sangue deles, ou seja, a vida deles. Uma vez colocada a vida na morte, eles conseguiram a água. Então eles tinham uma oferta. E isso é libação. E levaram a Davi. Então isso fala de um serviço de alto nível. Nós vamos encontrar Paulo 2 vezes falando que ele seria oferecido como libação a Deus. Ele já estava falando da sua morte, que ele ia ser morto. E ele diz, olha, eu estou sendo oferecido como libação. A minha vida está sendo derramada como libação, como oferta a Deus. E ele diz, eu estou feliz com isso, alegre com isso. O serviço dele passou a ser um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, algo agradável a Deus. Olha o que nós temos em Filipenses, nós temos alguns minutos ainda, vamos dar uma olhadinha lá. Porque às vezes, né, nós achamos que é o muito fazer que tem valor diante de Deus. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis o que, irmãos? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis
no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Isso aqui equivale ao quê? A fazer parte de que grupo? Hã? Se você for irrepreensível, sincero, inculpável, dos três, né? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Paulo começa a falar do seu serviço. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Agora ele vai falar de Timóteo e de Epafrodito. Ele vai colocar algumas coisas aqui em relação a esses dois irmãos que ajudam a gente a entender isso. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então esse era Timóteo. Veja como que ele era. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Todos eles aqui, nós não sabemos de quem Paulo está falando, né? Mas com certeza os irmãos lá de Filipe sabia quem se tratava, né? Então todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Me ajuda um pouquinho aí, Celso, continua lendo. Verso 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. E aí? Como que era Epafrodito? Como que era Timóteo? Como que era Paulo? No serviço que eles prestavam ao Senhor. Eles eram uma libação. Paulo está dizendo, eu em breve devo ir para o altar e ser derramado como uma oferta. Epafrodito quase morreu.
Ele não morreu porque o Senhor teve misericórdia de mim e dele. Paulo está dizendo que Epafrodito, para servir Paulo e os irmãos, a igreja do Senhor, ele colocou a sua vida em risco. Aí o que Paulo manda fazer com ele? Receber ele com alegria e honrai a homens, sempre a homens como esse, se referindo a Epafrodito e a Timóteo. Se honra quem, irmãos? O primeiro, o que vence, o que alcança a coroa, que correu no estádio e chegou primeiro. O Senhor Jesus, lá em Marcos 10, um dia foi abordado por seus discípulos, né? No caso Tiago e João, e eles pediram para o Senhor que iam ocupar os primeiros lugares, né? Disseram para o Senhor, olha, nós dois aqui, um quer ficar do lado direito e outro do lado esquerdo. Aí o Senhor fala o que para eles? Vocês não sabem nem o que estão falando, né? Isso que vocês estão pedindo é feito aí no mundo. Os reis têm os seus governadores, têm os seus maiorais, e é assim que a coisa funciona. Mas ele diz, entre vós não será assim. Então como será, se não será assim? Ele disse, quem quiser ser grande, seja o quê? Pequeno. Quem quiser ser o primeiro, seja o quê? Servo de todos. Paulo era servo de todos. Timóteo era servo de todos. Epafrodito era servo de todos. E servos que colocaram as suas vidas no altar como libação. Os três que foram buscar água para Davi beber, lógico que tem todo um contexto espiritual, né, por trás do Belém, do poço, da água, mas não é para isso que estamos olhando agora. A verdade é que eles queriam atender os interesses e as necessidades de Davi. E eles foram voluntariamente. Paulo fala aqui que haviam outros que não estavam interessados ou não estavam buscando os interesses de Cristo, mas os seus próprios. Irmão, se queremos chegar naquela produção de 100 por 1, ou de fazer parte aqui do grupo dos 3, esse é o caminho. Outra coisa, para a gente finalizar aí, que com certeza estava presente na vida desses irmãos, era a fé. Eles foram capazes de crer que Davi e aquele pequeno grupo que andava com Davi continha, né, ou representava o pensamento de Deus, o coração de Deus, o propósito de Deus. E não Saul com o seu reino, com o seu poder, com as suas coisas e até mesmo com
a presença, né, de todo o povo com ele. Tente pensar nisso. E não foram 15 dias, foram 14 anos. Esperar 14 anos. Aquele homem que morava em buracos, no meio do mato, montanhas, e fugia de um lugar para o outro, representava o coração de Deus. E não só estava sentado lá no trono e governando. Eu quero ler esse último texto com os irmãos. O autor de Hebreus, ele fala para nós, lá no capítulo 11, capítulo 11, versículo 32. Ele fala assim: que direi? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, certo? De Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Com certeza, o autor de Hebreus está olhando para esses irmãos lá do passado. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Como pode um homem, né, lutar contra 800, contra 300? Mas lutaram. Mas a fé, ela é preciosa para quem quer crescer no Senhor. Os homens que foram realmente companheiros do Senhor, muitas vezes ficaram sozinhos. Eles não tinham junto com eles nada que eles pudessem se apoiar, se apegar. O que eles tinham era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, era a revelação do Senhor. Eu citei aqui o caso de Ana, né, de Simeão. Que fé bonita tiveram aqueles irmãos também. Foram capazes de esperar sozinhos anos e anos até o Senhor se manifestar. Esses valentes aqui andaram todos aqueles anos com Davi, porque eles creram que um dia Davi estaria no trono. Porque Deus havia declarado isso. Nós não podemos ir muito longe se os nossos passos não forem passos de fé. Nós vivemos um contexto hoje que, se quisermos crescer no Senhor, precisamos pedir graça
socorro da parte de Deus, para que a fé que Ele nos deu seja fortalecida dentro de nós. Há uma avalanche, né? Há um rolo compressor que empurra todo mundo para o mesmo lado. Mas será que é para este lado que este rolo compressor está levando todo mundo, que está a mente de Deus, que está o coração de Deus, que está o propósito de Deus? Quando Paulo viu para onde Deus estava levando todas as coisas, que ele teve seus olhos abertos, ele ficou sozinho. O Marquinhos compartilhou ontem com a gente, lá na reunião, na casa do Alain, daquele homem cego de nascença, que o Senhor curou os seus olhos. Assim que ele voltou a ver, o que aconteceu com ele? Ele foi expulso pelos fariseus. Se ele não cresce que realmente ele tinha encontrado o Senhor e que o Senhor tinha encontrado ele ia fazer como os pais dele, ele ia ficar quietinho lá para não ser expulso. E os pais daquele homem, eles calaram, porque eles não queriam perder o lugar deles, a aceitação social deles, a vida deles. Mas aquele homem já não podia mais fazer isso, o Senhor tinha curado ele. Ele tinha crido no Senhor. Ele foi expulso. Ele não tinha mais lugar na sinagoga. Ele não tinha mais lugar lá naquele mundo onde ele viveu todos os dias da sua vida, até ali. Agora ele tinha só a sua fé no Filho de Deus, naquele que tinha aberto seus olhos, e ponto. Ninguém luta, irmão, se não crê. Ninguém se torna grande nesse sentido verdadeiro se não crê. Alguém é grande quando o Senhor Deus alcança soberania, supremacia na sua vida. Alguém é grande quando Cristo é formado nele de forma grande. E é para isso, irmãos, que o Senhor tem chamado a nossa vida. Mas há um caminho a ser trilhado. Paulo entendeu que ele precisava conquistar isso. E no final da sua vida, ele pôde dizer: conquistei. Agora eu vou receber a coroa. Era como se Paulo estivesse dizendo: chegou a hora de eu subir no pódio. E o Senhor mesmo vai vir colocar a coroa de vencedor na minha cabeça. Não está no coração do nosso Deus que nenhum de nós seja alguém comum. Lógico que não há nada de comum, né, em ser de Cristo, em ser membro da Igreja do Senhor. Mas há algo especial
para aqueles que já são especiais. Era maravilhoso ser um valente de Davi, mas mais maravilhoso era fazer parte do primeiro grupo de valentes. Porque isso honra o Senhor. O Senhor nos ajuda nisso. Pai, eu te louvo por tua palavra, Senhor. E coloco nossas vidas, nossos corações, na sua presença. Peço que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Que o Senhor alcance em cada um de nós todo o desejo do teu coração, Senhor. Que a obra que o Senhor começou na nossa vida, ela seja terminada. Terminar, Senhor, com certeza significa Cristo ser formado em nós. Sermos conduzidos a homens perfeitos, a estatura de varão perfeito. Sermos conduzidos, Senhor, à excelência em Cristo. A sermos terra, Senhor, e semente que produz a 100 por 1. A sermos homens, Senhor, que sabemos o que é essa libação, Senhor, essa oferta de sacrifício em favor do Evangelho e do Senhor Jesus. Que o Senhor, o Papai, nos conduza em todas estas coisas. Não deixe, meu Deus, a nossa vida não alcançar aquilo para o que ela foi destinada, Senhor. Que é ser um museu neste mundo, que anuncie, que glorifique o teu santo nome. Ah, Senhor, nos ajude. Esta é uma obra do Senhor em nós. E suplicamos isto, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.